Meu nome é Pastora Ione Pereira Rosa, da Assembleia de Deus. Meu tema é, esse ano da minha mesa de oração, é os profetas. E a divisa é Isaías 40, 29 e 30. E 31 eu vou falar o 31. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão como asa, como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Vamos lá. Moisés, Josué, Natã, Samuel, Semaia, Aia, Jeú, Elias, Eliseu, Micaías, Uda, Jaaziel, Eliezer, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Abacuque, Sofonia, Zacarias, Miqueias, Joel, Ageu, Oséia, Amós, Naum, Jonas, Arão, Miriam, Azaria, Obed e homem de Deus e Amós. São os 34 profetas da palavra do qual eu estou trabalhando esse ano. A minha mesa de oração desse ano está sendo dos profetas. E a pregação de hoje vai ser a primeira praga que está dentro da história de Moisés. Não precisa nem tirar a cadeira, só vou virar. Deixa eu virar para o lado de cá. Eu já falei o nome dos profetas. Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu estou em tua presença, Paizinho, para te louvar, te engrandecer, te bendizer o teu nome, porque tu és digno de honra, de glória, de adoração, de louvor. Amém. A primeira praga. Vai pela manhã, Faraó, eis que ele sairá, as águas põem em frente dela, na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. Ele dirá: o Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti, dizendo: deixa aí o meu povo, para que possa servir no deserto. Porém, és que até agora não tens ouvido. Aqui, essa primeira praga é a praga que vai transformar o rio Nilo em sangue. Aliás, não é só o rio Nilo que vai ser transformado em sangue. Todas as águas do Egito. As águas do palácio. Se abrir um poço, também saía sangue. Eu vejo aqui, eu gosto de lembrar muito da história do próprio Moisés, né? Que quase morreu. Aqui, eu estava vendo uma cobrança de Deus com relação a esse rio transformar em sangue. Por quê? Porque muito sangue de inocente dos hebreus, há muitos anos atrás, foi jogado nesse rio. E quem fez isso foi o pai de Faraó, desse Faraó que Moisés está lidando com ele, para tirar o povo de Israel do Egito. Então, o que eu vejo aqui é uma cobrança de Deus. O que o pai dele fez com os filhos das hebreias foi muito, muito terrível. Crianças inocentes morreram afogadas, porque eles não queriam o crescimento do povo de Deus. Só que o povo de Deus cresce. Por onde ele vai, ele cresce. Então, o que eu vejo aqui há um crescimento no meio do reino e da obra do Senhor. Quanto mais nós fazemos para Deus, mais nós crescemos espiritualmente. Não teve nada na época de Moisés que fez com que o povo não crescesse. Por quê? Porque eles eram um povo abençoado por Deus. O crescimento do povo de Israel vinha de Deus. Quando o povo de Israel saiu do Egito, ele saiu com 600 mil homens. Fora mulheres e crianças. Era muita gente, né? E quando eu vejo o que aconteceu com o povo de Israel na época do pecado, da idolatria, que Nabucodonosor invadiu Israel e levaram o povo para ser escravo de novo. Eram 4 mil homens. E foi levado como escravo para a Babilônia. Por quê? O pecado fez com que eles morressem tudo lá, nas montanhas. O pecado da idolatria matou muita gente nesse dia. A diferença de 600 mil para 4 mil é muito pouca. Quando eles retornaram da Babilônia, que vieram de volta para Jerusalém, já tinha mais pessoas. Mas quando foram, a contagem foi de 4 mil. A diferença foi muito grande, né? Mas é isso que o pecado faz. Aniquila o homem.
destrói o homem. Mas Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. Assim diz o Senhor nisso, saberá que eu sou o Senhor, és que com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e não cheira mal. E os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Não tem como os egípcios beber da água do rio, por quê? Porque a água do rio tinha estacionado em sangue. Sangue não sustenta, sangue não mata a sede. Então eu vejo aqui, a primeira praga que Deus mandou para os egípcios foi a praga de transformar o rio em sangue. Disse mais o Senhor a Moisés, diz a Arão, toma a tua vara, estende na tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os rios, sobre os seus tanques, sobre os teus ajuntamentos, dos seus em toda a terra do Egito. Assim, nós vasos de madeira, como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. Então Arão se levantou a vara e feriu a água que estava no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos do seu servo. Assim toda a água do rio se tornaram em sangue. Eu vi uma passagem na novela de José, da história de José, né? Que já tinha passado muito tempo. E a esposa de Faraó estava tomando banho em uma piscina dentro do palácio. Quando ela se levantou, ela estava toda suja de sangue. Eu vi aqui a praga de sangue. Trouxe prejuízo para o povo de egípcio, mas para o povo de Israel. O povo de Israel, ele não ficou, a água que o povo de Israel servia, ela não se tornou em sangue. Porque Deus tocou só no ímpio. Deus não tocou nos filhos deles. Deus cuidou dos filhos dele com muito carinho. E aquela água que estava lá, o poço que estava lá na cidade onde os filhos de Israel ficavam, não aconteceu nada. Por que isso aconteceu com o povo de Egito? Para Deus mostrar a glória dele. Para Deus mostrar que ele é Deus e que não existe outro Deus além dele. Disse mais o Senhor a Moisés, diz Arão, e Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. Então Arão levantou a sua vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante de todos os seus servos e servas. Assim as águas do rio tornaram-se em sangue. Então Faraó voltou para sua casa e nem ainda isto considerou o seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beber água, porquanto não podiam beber a água do rio. Assim se cumpriu 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Passaram-se 7 dias. Eles furaram poços próximo ao rio. Mas aqui não está dizendo se eles conseguiram beber da água ou não. Porque qualquer água que era do povo egípcio se tornou em sangue. Deus mostrou que ele era Deus através dessa praga que só atingiu os egípcios. Mas Deus protegeu o seu povo e vai continuar protegendo nos dias de hoje. Porque todos aqueles que são filhos de Deus são protegidos por ele. Não só os que são e os que não são também. Porque Deus é amor. Ele nos traz para dentro do meu coração um amor verdadeiro, um carinho muito grande. Por esses dias ele fez um milagre na minha casa, curando minha filha. A minha filha foi curada por um milagre que veio de Deus. Eu pedi, eu orei, eu busquei e ele atendeu a minha oração. Vale a pena servir esse Deus lindo e maravilhoso que nos deu o único filho que tinha para morrer na cruz para nos salvar. Nós só vamos para o inferno se quisermos. Porque nós temos direito à vida eterna e vida abundante com ele. Pelo século do século morar com ele no céu.